os trabalhos da sessão do dia 18 de junho, iniciada às 9 horas. Vamos para o item 153 da pauta. Recorrente Santos e Teodoro, relatora conselheira Andréa. O conselheiro Cleuso se ofereceu para fazer a leitura, para o passo a voz. Podemos, então, fazer isso? Sim, claro. Conselheiro Cleuso, faz a gentileza. Então tá bom. Começar já pelo relatório, né, presidente? Só antes de iniciar. André, você fala aí, por favor, que a gente não está lhe escutando, talvez. Acho que vai ter que sair e voltar. Seu som está... Ela saiu. Como ela é relatora, Cleuso, pode iniciar a leitura, acho que não vai haver prejuízo até ela retornar. Tá bem. Bem, então, presidente, senhores conselheiros, voto da conselheira Andréa, trata-se de recurso voluntário, interposto contra o acórdão número tal. Agora? Eu vou só atualizar aqui o vídeo, só um instantinho. Da DRJ de Porto Alegre, que manteve o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional, relativa ao ano calendário de 2015, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que teria parcelado e pago todos os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional, conforme cópia de recibo de pedido de parcelamento da Lei 11.941 de 2009, efetuado via internet junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A DRJ Porto Alegre encaminhou os autos à PSFN em Uberlândia, para que fosse informada a situação do débito apontado no termo de indeferimento da opção do Simples Nacional. Em atendimento à solicitação, foi relatado que o pedido de parcelamento foi cancelado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 15º da Portaria Conjunta PGFN 6 de 2009, de modo que o débito número tal permanecia exigível. Na ausência de comprovação de regularização do débito em tempo hábil, foi mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional, segue a transcrição da ementa, do acórdão, cientificado dessa decisão, em 8 de junho de 2017, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, em 10 de 7 de 2017, com as suas razões de defesa. No recurso interposto, a recorrente reitera os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade e no requerimento número tal, protocolizado na DRF Uberlândia, por meio do qual solicitou à PGFN a extinção do débito que motivou o indeferimento do pedido de inclusão no Simples Nacional. Vem a transcrição aqui do pedido. Eu acho que dá para passar para o voto. Se todo mundo concordar. Acho que sim. É o relatório. Só uma observação, aqui no conhecimento, eu só assurei aqui, porque, na verdade, ele é tempestivo por conta do carimbo dos Correios, senão seria intempestivo, mas é só um detalhe. Pode passar para o mérito, eu acredito. Então, tá bem. Por que ele seria intempestivo? Só um pouquinho. Por que ele seria intempestivo? Porque na data, o carimbo que tinha no recurso voluntário, pelo carimbo que tinha no recurso voluntário, seria intempestivo. Só que tinha sido trazido aos autos e alegado o carimbo dos Correios, da data de postagem. Da remessa do envelope. Isso. Aí, por conta disso, é tempestivo. Ok. Vamos lá. Bem, bom, no mérito, o litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o ano de 2016, em virtude da existência de saldo de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a exigibilidade não suspensa. Em sua defesa, a contribuinte reitera as alegações da manifestação de inconformidade, ressaltando que teria parcelado e pago todos os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional, conforme cópia de recibo de pedido de parcelamento da Lei 11.941 de 2009, efetuado via internet junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Com o objetivo de contextualizar, reproduzo informações contidas no documento de folhas 46 e 47, elaborado pela
PSFN de Uberlândia, sobre o parcelamento da Lei 11.941. Vale a pena ler, Cléus. Vale a pena ler essa informação. Bom, então aqui, conforme a transcrição, inicialmente, cumpre destacar que o parcelamento da Lei 11.941 de 2009 previa modalidades distintas de acordo com, item A, o histórico dos débitos, se foi ou não anteriormente parcelado, com percentuais diferenciados de deduções. Letra B, a natureza dos débitos, previdenciários ou não previdenciários. Letra C, o órgão responsável, RFB ou PGFN. Para usufruir dos benefícios da Lei 11.941 de 2009, era necessário cumprir os seus requisitos e as etapas fixados na portaria conjunta editadas pela PGFN-RFB, que regulamentaram a referida lei. Os argumentos da recorrente foram fundamentadamente afastados pela DRJ de Porto Alegre. Em atenção ao disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF, e por concordar com seu teor, adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ ora combatida. Vou ler o texto só em amarelo, né, André? Sim, eu acho que é o mais importante. Em 19/7/2016, por meio do despacho de folhas 48 e 49, a PCFN, em Uberlândia, informou que o débito número tal encontrava-se exigível e trouxe aos autos as mesmas razões já apresentadas ao contribuinte por ocasião do requerimento número tal. Em síntese, o requerente efetuou a adesão na modalidade de parcelamento prevista no artigo 1º da Lei 11.941 de 2009. Com o pedido de parcelamento da inscrição número tal, já havia sido objeto de anterior parcelamento, da Lei 10.522 de 2002. O débito enquadrava-se na modalidade do artigo 3º da Lei 11.949 de 2009, cujos percentuais de redução eram menores do que os previstos no artigo 1º da Lei 11.941. Considerando que o requerente não retificou a modalidade de parcelamento equivocada no prazo concedido para o procedimento, de 1º a 31/3/2011, conforme portaria conjunta PGFN número 2 de 2011, seu pedido de parcelamento foi cancelado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 15 da portaria conjunta 6 de 2009. Prossegue aqui, considerando que o débito motivador do termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional para 2015 encontrava-se na situação de exigível em 30/1 de 2015, conclui-se que havia motivo que impedia o deferimento da solicitação de opção do interessado pelo Simples. Portanto, apesar de ter tido a oportunidade de regularizar o parcelamento do débito de inscrição número tal, que motivou o indeferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional, nos termos dos artigos 1º e 3º da portaria conjunta 2, o contribuinte não retificou a modalidade de parcelamento no prazo concedido, levando ao cancelamento do pedido. Também não regularizou as pendências até 31 de janeiro de 2015, prazo previsto no artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 1 da resolução CGSN número 94 de 2011. Diante da situação descrita, impõe-se indeferir a opção da empresa pelo Simples Nacional para o ano de 2015. Conclusão, diante do exposto, vota a conselheira Andréia por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Obrigada, Cléus. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Tem um outro processo que eu vou apresentar na parte da tarde, que é essa mesma matéria, mas ele é um pouco diferente. Mas nesse caso aqui, é bem claro, eu pedi até para ler aqui essa primeira parte aqui de como que seria esse parcelamento da Lei 11.941, ela tinha determinados requisitos em que ela determinava que o parcelamento no artigo 1º era só para o caso que não tivesse parcelamento anterior. Então, nesse caso, como esse débito já tinha sido objeto de parcelamento anterior,
ele deveria ter sido pedido esse novo parcelamento pelo artigo 3º. E tinha essa portaria conjunta da Procuradoria da Fazenda com a Receita Federal, que para esses casos em que ele tivesse se equivocado, ela dava um prazo para ele poder corrigir essa informação, ao invés de ser pelo artigo 1º, ser pelo artigo 3º. E consta aqui nos autos, o que é importante, essa informação aqui da Procuradoria da Fazenda lá em Uberlândia, que fala que sim, que esse parcelamento foi cancelado por conta desse problema. O contribuinte não corrigiu as informações no prazo previsto. Então, diante disso, na verdade, esse parcelamento não foi efetivado, o débito permanece exigível. Aí, como ele não foi regularizado no prazo previsto pelo comitê gestor, mantém o indeferimento, termos de inclusão. Mantém o indeferimento. Ok. Acho que é tranquilo esse aqui, né? Paulo? Eu acompanho a relatora. E Gustavo? Com a relatora, presidente. Ricardo? Com a relatora. Flávio? Com a relatora, presidente. Glaucio? Também acompanho a relatora, presidente. Mauritânia? Com a relatora. Também acompanha a relatora, então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso voluntário relacionado ao item 153, presidente. 153 da pauta. Obrigado, Cláudio, pela colaboração. Obrigado, Flávio, também, pela leitura aí dos votos da relatora Andréa. Ela vai descansar agora. Vamos para o 154, o relator Paulo Henrique, Companhia Viação Sul-Baiana. Só verificar uma questão aqui. O arquivo que eu coloquei lá foi o da resolução, né? Foi. Tá, beleza. Vou ter que ler aqui que eu não lembro, mas não tá lá. Paulo, você tinha colocado, você colocou hoje, né? Coloquei ontem. É porque eu tinha salvado já ontem, mas eu não vi ele aqui, mas eu vou na pasta dele. Obrigado. O presente processo trata de auto de infração de redução de saldo negativo de RPJ relativo ao ano calendário 2000, prejuízo fiscal do ano calendário 2001. Razão para sua lavratura foi a constatação de que o sujeito passivo teria nos referidos períodos deixado de adicionar o lucro líquido na apuração do lucro real, percentual mínimo a título de realização do lucro inflacionário acumulado, conforme artigo 8º da Lei 9.065, artigo 7º da Lei 9249, que importaria em cada um dos citados anos calendários no montante de 46.106. Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a impugnação de folhas, na qual alega que estaria discutindo na esfera administrativa o valor do lucro inflacionário apontado pela autoridade fiscal, na medida em que apresentou impugnação ao auto de infração que cobrava valores referentes ao ano calendário de 1999, processo de final 28. O auto de infração de que trata o presente processo seria nulo, pois utilizaria o mesmo saldo de lucro inflacionário que está em discussão administrativa. Teria ocorrido a decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário em relação aos reflexos no saldo de lucro inflacionário relativos a períodos anteriores ao ano de 2000, o que implicaria a nulidade da autuação. Não teria se configurado o fato gerador do IRPJ, lucro, no lançamento de que tratam estes autos, já que, se não expurgados os efeitos da inflação das demonstrações financeiras expressas em valores nominais, o lucro real aferido não poderia integrar a base de cálculo do imposto de renda, posto que não refletirá a mais-valia patrimonial. Por mais essa razão, seria nulo o auto de infração. Seria necessária a realização de perícia para verificar sobre a decadência.
O acórdão recorrido afastou as alegações de nulidade, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto 7235, e indeferiu o pedido de perícia por considerá-lo desnecessário. Quanto à alegação de decadência, concluiu que o fato gerador, no caso da tributação do funcionário, somente se realiza no momento em que a realização se torna obrigatória. Somente se... e se só pode ser considerada a partir do ano calendário de 93. Assim, sendo o lançamento relativo ao ano calendário de 2000 e 2001, não teria ocorrido a decadência na data de ciência do auto de infração de que cuida o presente processo. A decisão considerou, contudo, que a própria Secretaria da Receita Federal reconheceu de ofício a decadência do imposto de renda correspondente às parcelas do saldo de lucro inflacionário acumulado que deveriam ter sido oferecidas. Tributação em cada exercício anterior alcançado pelo prazo decadencial, fazendo constar do sistema SAPLI tais ajustes através da introdução da linha baixa por decadência, na qual foram registradas as parcelas excluídas do saldo de lucro inflacionário acumulado, devidamente esclarecido no acórdão 15.16.031, referente ao lançamento anterior, ocorrido em relação ao calendário 99, que é aquele processo ao qual ele se refere. Deste modo, como se observa no novo demonstrativo do lucro inflacionário, SAPLI, que já contempla todas as alterações procedidas relativas à exclusão das parcelas do lucro inflacionário alcançadas pela decadência, chega-se em 31 de 12 de 95 a um lucro inflacionário acumulado a realizar da ordem de 404.396 e não de 461.000, como registrado no demonstrativo SAPLI original. O percentual mínimo de realização, 10% ao ano, encontra-se o valor de 40.439, que corresponde ao lucro inflacionário realizado, a ser adicionado no cálculo do lucro real nos anos calendários de 2000 e 2001, ao invés do valor de 46.100 constante no auto de infração. Assim, foi dado parcial provimento à impugnação, diminuindo a redução do saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2000 e do prejuízo fiscal do ano calendário de 2001. Quanto à alegação de que o lucro inflacionário não constituiria renda, a decisão apontou que o referido valor integra o lucro líquido de cada exercício por espécie de determinação legal. Eu trago a ementa da decisão. Após a ciência da decisão, foi interposto o recurso voluntário de folhas, no qual o recorrente repete a alegação acerca da não subsunção do lucro inflacionário ao conceito de renda, e inova totalmente as suas alegações, ao argumentar que foi desconsiderada a realização do lucro inflacionário por ela procedida em 95 e 96, no total de 300 mil, e subsidiariamente que teria ocorrido a decadência do direito de se exigir a realização do lucro inflacionário referente à parcela cindida em operação de cisão parcial ocorrida em junho de 95, obrigatória, conforme o artigo 452 do RI. O referido recurso foi objeto de julgamento pela primeira turma especial da primeira sessão de julgamento do CARF, que lhe negou o provimento, por considerar que havia ocorrido a preclusão do direito de autuado a apresentar matéria não alegada na impugnação. O voto ora fala em provas, ora em matérias. A recorrente interpôs, então, recurso especial contra o citado acórdão, pugnando pela aplicação do entendimento de que não há que se falar em preclusão do direito à demonstração de que o tributo imposto não é devido. O recurso foi admitido pelo despacho de folhas. A Procuradoria-Geral da Fazenda apresentou contrarrazões, defendendo o não conhecimento das provas apresentadas extemporaneamente, sem indicação de enquadramento nas hipóteses que trata o artigo 16 do Decreto 7235. 6 de dezembro de 2018, por meio do acórdão, a primeira turma da Câmara Superior deu provimento ao recurso especial, reconhecendo a inocorrência da preclusão administrativa e determinando o retorno dos autos para apreciação das demais questões contidas no recurso voluntário. Em vista da extinção do colegiado, que proferiu a primeira decisão acerca do recurso e a extinção do mandato do relator original, o processo foi redistribuído por sorteio a este conselheiro. Então, houve uma decisão, o processo já tramitou até a Câmara Superior e foi devolvida o exame das demais matérias. Alguma dúvida? Ok, acho que pode prosseguir. Como relatado, a Câmara Superior de Recursos Fiscais afastou a preclusão do direito de a recorrente apresentar novas provas após a impugnação e devolveu o processo para que essa turma julgadora aprecie as demais questões contidas no recurso voluntário. Pois bem, como também relatado, o recurso voluntário aborda 3 matérias.
a arguição de que foi desconsiderada a realização do lucro inflacionário por ela procedida em 95 e 96, um total de 300 mil, matéria não suscitada na impugnação, e subsidiariamente a decadência do direito de se exigir o RPJ sobre a realização do lucro inflacionário referente à parcela cindida em operação de cisão parcial ocorrida em junho de 95, obrigatória consoante o artigo 452. E a alegação acerca da não subsunção do lucro inflacionário ao conceito de renda, como já sustentado na impugnação. Acatada pela decisão da Câmara Superior o exame das matérias e provas não apresentadas com a impugnação, cabe então a apreciação das referidas alegações. A primeira alegação da recorrente diz respeito às supostas realizações de lucro inflacionário nos anos de 95 e 96 que não teriam sido consideradas no lançamento, conforme quadros a seguir. Tá? Então ela aponta aí duas realizações que ela teria realizado e que a autuação não teria considerado. Para a comprovação da referida alegação, o sujeito passivo apresenta cópia de DIRPJ relativa ao período de janeiro a junho de 95, no qual constaria a realização do valor de 265 mil. Cópia de DIRPJ relativa ao período de julho de 95 a dezembro de 95, no qual estaria declarada a realização de 15.200. E cópia de DIRPJ relativa ao ano calendário 96, em que teria declarado a realização de 9.600. As referidas informações seriam corroboradas ainda por cópias de parte B da declaração do lucro real. Desculpa, é 9 mil ou é 19 mil, cara? Porque no quadrinho está 19 mil. É 19, beleza. Obrigado, Gustavo. Oh, desculpa. Agora eu vou destacar aí para olhar a página lá, né? Para ver. A questão é que as informações constantes do demonstrativo de lucro inflacionário do sistema do SAPLI, preenchidas com base nas declarações apresentadas pelos contribuintes, não atestam as alegações da recorrente. A folha 8 consta a informação de que a autuada não teria apresentado DIRPJ em relação ao período de julho a dezembro de 95 e ao ano calendário de 96. Já a folha 7, cujas informações supostamente refletiriam aquelas informadas pela recorrente na DIRPJ apresentada em relação ao primeiro semestre de 95, não há qualquer registro de realização de lucro inflacionário. Tá? Então, assim, as provas que estão juntadas aí não batem com aquilo que ele está alegando. Deste modo, seguindo o que decidido pela segunda turma julgadora da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento, no julgamento do processo administrativo 28, que é aquele que trata do ano calendário 99, voto pela conversão do presente julgamento em diligência, de modo que a unidade de origem, DRF Tabuna, intime a autuada a apresentar os originais da DIRPJ e do livro Lalu, cujas cópias foram juntadas com recurso voluntário. Após o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar necessário, elabore relatório conclusivo quanto às alegações e documentos apresentados pela recorrente no que diz respeito à realização de lucro inflacionário nos anos de 95 e 96, nos valores já citados. 3. Inclua no referido relatório novo demonstrativo de lucro inflacionário, SAPLI, que já contemple todas as alterações procedidas relativas à exclusão das parcelas de lucro inflacionário alcançadas pela decadência. 4. De ciência do resultado da diligência sujeito passivo, concedendo o prazo 30 dias para querendo manifestar-se nos autos. Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorna os autos a essa turma julgadora para a continuidade do julgamento. Então tem uma incerteza aí sobre as declarações apresentadas. A princípio lhe daria razão, né? Mas não bate com a informação que em tese, teriam sido alimentadas a partir das declarações que ele apresentou à Receita Federal. Paulo, eu não me lembro, e também não examinei esse caso, se o lucro inflacionário era pago em DARF separado, não era o caso de pedir comprovação de pagamento aqui, não. Não sei se ele compunha o valor total depois, se tinha código próprio nesse caso de realização. Não lembro. Eu posso colocar essa observação e verificar, se for, aí eu incluiria no pedido da diligência. Nesse período ainda a DIPJ era constitutiva, né? Até 98, acho. Sim. Então, se ela tiver uma declaração, de qualquer maneira vai estar declarado. Aí estaria declarada e não teria problemas de
caso não tenha efetuado efetivamente o pagamento, não me parece. Mas, de qualquer maneira, se avalia aí. Pode não constar ou já colocaria de qualquer forma? Acho que pode colocar, né, de qualquer maneira. Ô, Paulo, só uma dúvida que eu fiquei. A matéria daqui da diligência não foi a única que foi devolvida, né? Ou foi determinada a apreciação pela Câmara Superior, né? As outras não tem nada para... A outra é a questão da decadência, que aí eu já peço a eles que refaçam, porque eles não tinham refeito o demonstrativo do SAPLI para considerar essas parcelas que já decaíram, né? Aí você já mataria a questão da decadência, pelo menos na diligência, já entenderia o que aconteceu. Isso. Tá. E a outra matéria aqui Aí é de matéria de direito, né? A questão lucro fracionário, aí não tem o que falar. Não, beleza, tá entendido. Acho que o Cláudio quer falar. Sim. Cláudio, por favor. Paulo, realmente é porque eu não entendi. Aqui, a primeira diligência que você pede, que é intimar a autuada para apresentar os originais da declaração de imposto de renda e o livro LALUR com cópias, cujas cópias foram juntadas com recurso voluntário. As cópias não são suficientes, é isso? É que o auditor ele vai fazer a análise lá a partir dos documentos, né? Então, ele vai se pronunciar acerca desses documentos que o contribuinte juntou aí ao processo. É que suscitou dúvida, pelo que eu entendi, em função dos relatórios do sistema da RESI não acusarem essas declarações. Sim. Aí a dúvida até na autenticidade desse documento, pelo que eu estou entendendo, é isso, Paulo? Sim. Você está falando... A dúvida é sobre a autenticidade, né, dos documentos juntados. Isso. Ok? Todos esclarecidos? Então, o relator propõe a conversão de diligência. Todos de acordo aqui, para a gente ganhar tempo? De acordo. É um positivo aí. A senhora Andréa só fez carinha, não deu positivo. Então, por unanimidade de votos, convertido o processo em diligência nos termos do voto do relator. Fazer o registro aqui. O próximo processo é da minha relatoria, é um caso de omissão de receitas. O item 155 foi retirado de pauta, né? Comercial automotiva ferro. Então, 156, rodoviário Icaraí. Vão abrindo aí enquanto eu faço a anotação do registro da última decisão. Presidente. Sim. Se me permite uma licença rapidinho, eu estou com um fone de ouvido no ouvido, então vou continuar a ouvi-los, mas eu já volto. Pode ser? Tá certo. Só para lhes informar, eu me antecipei aqui para dar uma relembrada enquanto discutíamos. Eu fiz pequenas alterações, mas é mais de redação e ajuste no arquivo que eu tinha depositado. Não interferiu nada no mérito, nem se pode manter o mesmo, mas e na conclusão, que eu não falava das preliminares, sobre o julgamento da preliminar, mas o resto era correção de redação. Então, só para informar que tem uma versão mais atual na pasta. Tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Então, vamos lá. Está nos acompanhando. Esse aqui é um recurso voluntário em face da decisão da DRJ Ribeirão, que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte apresentada contra autos de infração de PIS/COFINS e RPJ-CSL, lavrados em face da apuração de omissão de receitas, apuradas com base em presunção legal, depósito bancário de origem não comprovado, conforme sintetizado na ementa abaixo transcrita. Na impugnação, a recorrente alegou decadência parcial do lançamento, violação aos princípios da legalidade, cerceamento de direito de defesa e violação aos princípios constitucionais, equívocos na apuração da receita omitida e questionou a aplicação da multa de ofício.
O acordo recorrido registra que o contribuinte não contestou o arbitramento do lucro. O lançamento foi por arbitramento de lucro, mas ele não se insurge contra o arbitramento. E também quanto à exclusão do simples, levado a efeito na realização do lançamento, considerando-se, portanto, matéria não impugnada. Foi reconhecida a decadência parcial do lançamento relativo aos períodos de apuração de janeiro a setembro de 2000, quanto ao IRPJ-CSL, e de janeiro a novembro de 2000, com relação ao PIS e a COFINS. No mérito, o colegiado recorrido deu provimento parcial ao recurso para excluir da apuração alguns valores contestados pelo sujeito passivo que configurariam transferências entre contas da mesma titularidade. E ainda, em face de pequenos erros de totalização identificados nas planilhas de apuração pela autoridade fiscal, em sede de diligência que foi realizada na primeira instância. Cientificado por meio de edital, em 20 de agosto de 2010, desafixado em 4 de setembro, o contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 22 de setembro. Alegando em síntese o conhecimento, que seja conhecido todas as alegações apresentadas na impugnação, com exceção da alegação de decadência, que foi reconhecida. Que houve erro na apuração da base de cálculo pela autoridade fiscal, pois essa não excluiu o valor das receitas regularmente escrituradas no seu livro caixa e devidamente declaradas. O artigo 537 do regulamento do imposto de renda, indicado na decisão recorrida, não dá suporte ao lançamento, na medida que nada estabelece sobre a somatória dos valores declarados e omitidos para apuração da base de cálculo da obrigação tributária. Aqui, já esclarecendo o que ele está dizendo. Ele tinha uma receita declarada e foi apurado um montante de omissão de receita por depósitos bancários. Foi somado as duas parcelas pela autoridade fiscal, foram somadas. Ele alega que a parcela declarada deveria ser excluída da parcela apurada com base nos depósitos bancários. Que é evidente que a recorrente promoveu a movimentação de recursos financeiros referente aos valores declarados nas contas correntes levantadas pela autoridade fiscal, não sendo sustentável qualquer interpretação em contrário. Que é inadmissível que sejam adicionadas à receita omitida as receitas declaradas, pois haverá dupla tributação. Que esta fica mais evidente ainda quando se verifica que a autoridade fiscal não realizou a compensação dos valores pagos na sistemática do Simples, com os valores apurados como devidos. Que não sustenta a decisão recorrida, que indeferiu a compensação, indicando que o contribuinte deve pleitear a repetição do indébito administrativo, para depois compensar com os tributos. Que a compensação é indispensável para que seja evitada a dupla tributação da receita e afronta o princípio da capacidade contributiva do contribuinte. Bem, em síntese, essas são as alegações que vieram no recurso. Acho que podemos ir ao voto. Como o contribuinte replica as alegações da impugnação, eu aprecio especialmente as questões de nulidade que ele trouxe na impugnação. Então, vamos lá. Primeiro, quanto ao local da lavratura da auto-infração, que foi realizada não no estabelecimento, aplicando a súmula CARF número 6, estou rejeitando. Tá? Afinal, eu acolho o voto no pacote aí dessas questões. Quanto à utilização de prova por meio ilícito, aqui a alegação de quebra de sigilo ilegal. Né? Eu faço toda a transcrição do julgamento dos recursos extraordinários e ADIs, tratar da constitucionalidade da Lei Complementar 105 e afasto. Poderia afastar simplesmente com base na súmula, mas estou aqui estendendo aí a decisão do judiciário para deixar claro que não existe nulidade, e até porque não há, segundo o judiciário, não há transferência do sigilo de dados, não há quebra, mas sim transferência do sigilo. Então, estou consignando dessa forma. Se vocês acharem importante, eu coloco a aplicação da súmula por não apreciação de questão de constitucionalidade. Ô, presidente, por que você não cita o precedente aqui do STF? Eu citei, acho. Se eu não citei, eu citei como... talvez não tenha citado mesmo. Você não apontou, né? Você só disse que foi analisado pelo STF. Acho que não citou, não. Não, tem emenda, eu te mando, não acho que fica mais... Eu tenho, inclusive, apliquei no outro recurso. Aqui acho que é a ADI 3390, né? Tem a ADI, tem um RE que tratou também. Tem um RE também. Acho que é do Marco Aurélio, inclusive, a relatoria, enfim, mas...
É do gestor. Pode citar isso. Eu vou citar. Gustavo, a tua observação era sobre isso também? Legal. Eu vou anotar aqui para citar os julgados. Quanto ao princípio, a violação ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo. A recorrente alega que a lavratura dos autos, sem a prévia regularidade de notificação do contribuinte, violou o princípio da ampla defesa, contraditório e devido processo. Não existe anulidade suscitada. No caso concreto, o contribuinte foi regularmente intimado pela autoridade fiscal a prestar as informações e a comprovar a origem dos valores creditados em suas contas, o que não logrou fazê-lo na fase instrutória. De posse dos elementos, a autoridade fiscal apurou os valores devidos e lavrou os autos de infração, dando a devida ciência ao contribuinte, que pode exercer na plenitude o seu direito de defesa nos termos estabelecidos no decreto 70235, não havendo que se cogitar de violação aos princípios mencionados. De ressaltar que, respeitados os procedimentos estabelecidos em lei, como, por exemplo, a intimação para justificar a origem dos recursos movimentados em suas contas correntes, a autoridade fiscal, de posse das informações e elementos necessários para a apuração dos tributos devidos, pode e deve realizar o lançamento, inclusive sem a prévia intimação do contribuinte, nos termos da súmula CARF número 46, eu menciono. Então, aqui também não acolho essa nulidade. Também suscita a nulidade do acordo recorrido, em que, sem qualquer fundamentação, ao final da peça, a recursal, ele alega, solicita que seja declarada a nulidade da decisão recorrida por ausência de enfrentamento de questões constitucionais debatidas nos autos. Embora não indicado pela recorrente, caso mesmo esteja a se referir às alegações de nulidade acima apreciadas, suscitadas na sua impugnação, estas foram amplamente analisadas no acordo recorrido. Cito as folhas, tanto do acordo quanto dos autos, não se sustentando a alegação. De qualquer sorte, falece competência a autoridade administrativa para negar a validade e aplicação de tratado, lei, decreto, o acordo sob fundamento de inconstitucionalidade nos termos do artigo 26A do decreto 70235. Então, aqui também estou rejeitando todas as nulidades. A repetição aí você já corrigiu, né? Oi? A repetição aí você já corrigiu, né, no seu? Que está sob o fundamento, sob o fundamento. Não, essa parte eu não tinha corrigido. Obrigado, Paulo. Mérito. No mérito, a recorrente alega que houve erro na apuração da base de cálculo pela autoridade fiscal, pois esta não excluiu o valor das receitas regularmente escrituradas no seu livro caixa devidamente declaradas. Sobre esta alegação, o acordo recorrido se pronunciou. Eu vou ler porque eu concordei com os fundamentos. Não há como considerar a receita escriturada no livro caixa, informada na declaração simplificada, como justificativa para os depósitos, ou seja, não há como excluir do montante dos depósitos a receita declarada completou o impugnante, porque não se verifica qualquer relação entre depósito e a receita escriturada, tratando-se, como destacou a autoridade fiscal, de receitas diversas. A receita omitida, caracterizada pelos depósitos bancários de origem não comprovada, para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido, será somada à receita declarada, tendo em vista o que dispõe o artigo 537 do Regulamento do Imposto de Renda. Está aqui citado, o montante omitido deverá ser computado para a determinação do lucro real. Assim, não se pode tributar a receita omitida com base no lucro arbitrado, como é o caso dos autos, e tributar a receita declarada na modalidade do simples na opção do contribuinte. Isso porque seria admitido dois sistemas de tributação para um mesmo período, procedimento que não encontra guarida. Aí volta ao voto. Sustenta a recorrente que o artigo 537 do RIA, indicado na decisão recorrida, não dá suporte ao lançamento da adição dos valores omitidos da receita declarada para apuração do montante devido. Mas o dispositivo acima transcrito é cristalino ao determinar que sejam computadas as receitas omitidas na base de cálculo apurado. O recorrente alega que a autoridade não cuidou de provar a existência de qualquer outra forma de movimentação de receitas declaradas pela recorrente para justificar a somatória dos valores declarados com os valores decorrentes dos depósitos bancários cuja origem não restou comprovada. Seria evidente que promoveu a movimentação de recursos referente aos valores declarados nas contas correntes levantadas pela autoridade fiscal, não sendo sustentável qualquer interpretação em contrário. Ocorre que a recorrente, quando intimada, não logrou comprovar o vínculo entre as receitas declaradas pelo caixa e declaradas ao fisco com os valores movimentados nas contas bancárias, conforme determina o artigo 42 da Lei 9.430. Aqui,
o ônus da prova foi invertido por determinação legal, sendo do contribuinte esse dever. Verifica-se que os livros fiscais, os livros caixa apresentados, não registram movimentação bancária da recorrente, o que impede sua identificação com os valores movimentados nas contas. Esse fato foi mais uma vez observado pela autoridade fiscal no seu relatório de diligência. É só a parte em negrito. Relativamente ao livro caixa, em uma rápida batida de olhos, observa-se que a movimentação bancária não foi incluída em sua escrituração. Basta cotejar os montantes anuais observados em suas contas contra os montantes tidos como recebimento no livro. Ademais, salvo melhor juízo, nenhum valor individual foi observado que ligasse os dois elementos, contas e livros, em datas e valores. Pelo exposto, não há como acatar a alegação do recorrente que não se desincumbiu de comprovar o vínculo entre as receitas registradas no seu livro caixa e os créditos em suas contas bancárias. Por fim, a recorrente pleiteia que sejam compensados os valores. Eu vou tomar os votos ao final, tá? Depois vocês podem fazer as considerações. Pleiteia que sejam compensados os valores recolhidos na sistemática do Simples com os tributos lançados sob pena de caracterizar o bis in idem. Nesse ponto tem razão a recorrente. Tendo as receitas declaradas sido incluídas na base tributável apurada, é imprescindível que seja feito o decorte dos valores declarados e ou pagos na sistemática do Simples, dos valores devidos apurados na autuação, nos termos do que dispõe a súmula CARF número 76, eu menciono. Assim, dou provimento ao recurso nesta parte. Em conclusão, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade suscitadas e no mérito por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para deduzir dos valores lançados, os valores declarados e recolhidos na sistemática do Simples, nos períodos objetos de lançamento, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. Isso aí é nos termos da própria súmula. Né? Então, é como voto, senhores. Algum questionamento, alguma observação, algum debate? Então, podemos escolher os votos. Senhor Paulo. Acompanho. Conselheiro Gustavo. Acompanho. Conselheiro Ricardo. Acompanho. Conselheiro Flávio. Com relator, presidente. Conselheiro Cléucio. Acompanho o seu voto. Conselheiro André, colega André. Com o relator. Conselheira Vaulitânia. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, o colegiado acorda em afastar as preliminares de nulidades suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso nos termos do relatório e voto do relator. Correto? Vamos para frente. Voltamos à pauta com o conselheiro Paulo, H&H Comercial Importadora, item 157. Posso começar? Em relação ao acórdão, vou ter que ler aqui, está um pouco longo o voto, mas porque também aqui o processo foi até a Câmara Superior e voltou, tá? Em relação ao acórdão proferido pela primeira turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil, julgamento em Belém, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo principal acima identificado, foram interpostos recurso voluntário e recurso de ofício. Por bem sintetizar a discussão tratada nos autos, vale do relatório do acórdão de folhas, complementando ao final. Trata o processo de lançamento consubstanciado em autos de infração de RPJ, PIS, COFINS e contribuição social, relativamente aos fatos geradores de março, junho, setembro e dezembro de 1998, com multa de ofício no percentual de 112,5% e juros de mola com base na taxa Selic, razão do autuado ter efetuado movimentação financeira de suas operações junto aos bancos, em nome do seu sócio, José Akira Ishikawa, e em conta da própria autuada, conforme descrito no TVF de folhas, sem oferecimento à tributação. Regularmente intimado, o contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, o que caracteriza a presunção de omissão de receita nos termos do artigo 42 da Lei 9.430. O autor entregou a DIPJ de 99, com a opção pela apuração do lucro
presumido trimestral com os valores zerados, indicando não ter exercido atividades nesse ano de 98. Conformado, o contribuinte impugnou as exigências mediante arrazoado de folhas com as seguintes alegações, que foram assim resumidas em parte do relatório do acórdão da DRJ Belém. Preliminares, cerceamento de direito de defesa. O impugnante somente recebeu cópia dos autos de infração, do TVF e do demonstrativo dos depósitos bancários. Os demais documentos embasadores da autuação não lhe foram encaminhados. Destaca também a omissão no TVF ao fato de que o sujeito passivo, quando intimado, informou a sua impossibilidade de prestar as informações em decorrência de extravio de seus documentos causado por assaltos. No mérito, decadência, quando a impugnante foi cientificada das exações, já houvera decaído o direito de sua formalização em decorrência do lapso temporal de mais de 5 anos dos fatos geradores. Sigilo bancário, a impugnante foi surpreendida pela quebra do sigilo bancário, pronto o devido dispositivo constitucional. CPMF, a utilização das informações da CPMF para fundamentar o lançamento questionado é ilegal, por estar expressamente vedada à época dos fatos geradores. A Lei 10.174, que revogou a vedação, tratada no parágrafo pretérito, somente entrou em vigor em 9 de janeiro de 2001, não podendo retroagir seus efeitos ao ano calendário 98. Incidência da tributação. Os valores que transitaram pela conta corrente da impugnante não representam rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, conforme farta jurisprudência reproduzida na peça impugnatória. A fiscalização sequer considerou os valores indicados na ADI-RPJ. Arbitramento. A fiscalização não juntou ao processo o demonstrativo de cálculo do lucro, fato que configura vício formal. A autuação foi inteiramente formalizada por presunção, divergindo inteiramente dos julgados das instâncias administrativas. Assim, presumiu-se que a impugnante não pagou pelos produtos vendidos porque não se computou os custos correspondentes. Da mesma forma, não foram consideradas as despesas operacionais e as demais deduções previstas no artigo 481 a 614 do RI, de 99. Os valores dos depósitos bancários poderiam apenas ter circulado pela conta da impugnante, sem representar necessariamente renda tributável sujeita à incidência do tributo e contribuições. Se o lucro foi arbitrado com base em todos os depósitos efetivados na conta da impugnante, eu acredito que seja isso, o lançamento da CSLL também é improcedente. PIS. Base de cálculo do PIS é o faturamento, não havendo previsão legal que ampare a exação com base em movimentação bancária. Ressalta-se que a base de cálculo utilizada no lançamento de ofício desconsiderou no mínimo as exclusões previstas em lei no caso de serviços prestados e produtos industrializados. Os mesmos argumentos para COFINS. Multa. Multa de ofício 112,5 tem caráter eminentemente confiscatório por alcançar mais do que o valor do principal lançado. Sua imposição, portanto, fere o dispositivo disposto no artigo 154 da Constituição Federal. A respeito do assunto, os tribunais superiores já se posicionaram, tal como se comprova com a reprodução de julgados na peça impugnatória. Emissão de receitas. Os valores movimentados em conta corrente bancária não representam necessariamente receita tributável. Ressalta-se que é plenamente justificável a impugnante não dispor das justificativas da movimentação bancária, porque já se passaram mais de 5 anos dos fatos. Mesmo assim, o máximo que a falta de justificativa para os depósitos poderia ser considerada seria erro formal, nunca omissão de receita. Nesse sentido, a jurisprudência administrativa tem se manifestado pela improcedência de lançamentos com base em depósitos bancários, o mesmo ocorrendo com o Poder Judiciário. Interpretação de lei. CTN dispõe que, em caso de dúvida, a legislação será interpretada de forma mais favorável ao sujeito passivo. Na sequência, foi emitido o acórdão da DRJ Belém, a ementa que eu transcrevo. Os principais fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido podem ser resumidos nos seguintes pontos. O sujeito passivo poderia solicitar cópias das provas para instruir a sua defesa. Se não fez, está-se diante da falta de exercício do direito de defesa e não do cesseamento desta, como alega a impugnante. O prazo decadencial iniciou em 1º de janeiro de 99 para os trimestres 1, 2 e 3 do ano calendário 98, e 1º de janeiro de 2000 para o trimestre 4 do mesmo ano. Assim, os trimestres 1, 2 e 3 do ano calendário 98 foram alcançados pela decadência em 1º de janeiro de 2004. Como a impugnante foi cientificada da exação do RPJ no dia 2 de março de 2004, isto é reconhecer a decadência para os períodos indicados no presente parágrafo. No caso do trimestre 4 do ano calendário de 2004, na verdade é 2000, né?
Não, de 98, na verdade. A impugnante foi cientificada da exação do RPJ antes do prazo fatal, razão pela qual rejeita-se o argumento da impugnante para o mencionado período. Por fim, o prazo decadencial do PIS, COFINS e CSLL é de 10 anos, nos termos do disposto no artigo 45.1 da Lei 8.212/91. Assim, rejeitam-se os argumentos de que já houvera decaído o direito à formalização das exações das contribuições sociais. A DRJ acatou a decadência do IRPJ em relação ao primeiro a terceiro trimestres. A obtenção de informações junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal, além de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porque em contrapartida está o sigilo fiscal, que se obriga aos agentes fiscais, sorte que não ocorre a alegada ilicitude. Artigo 6º da Lei Complementar 105 e 10.174 cuidam de regras adjetivas que visam instrumentalizar o fisco com novos meios de fiscalização mediante ampliação dos poderes de investigação. Cuidam, pois, de normas regulamentadoras do procedimento fiscalizatório e anteriores ao lançamento. Dessa forma, podem ter aplicação imediata nos termos do artigo 144, parágrafo 1º CTN, descabendo assim todas as alegações do contribuinte no sentido que deveria ser aplicada a norma anterior. Os depósitos bancários não são justificados. O artigo 42 da Lei 9.430 dispõe que esses depósitos representam receita omitida. Ressaltos que a jurisprudência citada pela impugnante refere-se a fatos anteriores à entrada em vigor da Lei 9.430, passou a vigorar a partir de janeiro de 97. Portanto, a exação com base em presunção legal de omissão de receita é legítima. Não há que se falar em lucro arbitrado, porque se tratou do lançamento decorrente de receita omitida, para a qual a fiscalização observou o regime de tributação do sujeito passivo. Folha 82, consta cópia da folha de rosto da DPJ apresentada pelo impugnante, informando a sua opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido. Sim, a fiscalização nada mais fez que observar esse regime quando materializou o lançamento do IRPJ e da CSLL. Os lançamentos do PIS e da COFINS são improcedentes, porque ocorreu erro na determinação do fato gerador dessas contribuições sociais. Como pode ser observado nas folhas 220 e 224, a fiscalização indicou que o fato gerador seria trimestral. Entretanto, o fato gerador do PIS e da COFINS é mensal, nos termos dispostos nas leis complementares 07 e 070. O erro na determinação do fato gerador infringe o disposto no artigo 142 CTN, razão pela qual essas exações são improcedentes. No que se refere ao confisco, a Constituição Federal, em seu artigo 154, veda a utilização de tributo com efeito confisco, mas tributo não deve ser confundido com penalidade, mormente por não ter o caráter de prestações permanentes. Assim, o acórdão recorrido elaborou uma tabela com saldo remanescente das autuações que ficou resumido. E aí eu trago o quadro. Então, foi mantida o IRPJ do quarto trimestre e a contribuição social dos 4 trimestres do ano de 98. TJ Belém recorreu de ofício da decisão por ter cancelado o crédito tributário em valor superior ao limite previsto na portaria 375. Designado com a decisão proferida pela DRJ, o contribuinte apresentou tempestivamente recurso voluntário mediante arrazoável de folhas, repisando praticamente os mesmos argumentos trazidos na peça impugnatória. Os recursos foram objeto de apreciação pela segunda turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão de julgamento do CAF, resultando no acórdão que negou provimento ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, acolheu a preliminar de decadência dos lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL. A referida decisão se embasou no entendimento de que, ainda que inexistente prova de pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial para os lançamentos por homologação deve se dar na forma do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. A decisão, então, recebeu a seguinte emenda. Contraparte da referida decisão, que se refere aos fatos geradores de RPJ e CSLL ocorridos em 31 de dezembro de 2008, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, no qual pugnou pelo afastamento da preliminar de decadência com a contagem do prazo na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN. Pode ser admitido que, objeto de contrarrazões, o recurso especial foi provido pelo Acórdão 91.01636, que recebeu a seguinte emenda. Decisão da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, além de afastar a decadência, determinou o retorno dos autos para o enfrentamento das demais matérias contidas no recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, quanto ao quarto trimestre de 2008.
O processo retornou para julgamento, sendo distribuído por sorteio a esse conselheiro ante a renúncia ao mandato do relator e do redator original e extinção da turma julgadora que proferiu o acórdão anterior ao relator. Ricardo, tem algum questionamento, Ricardo? Paulinho, essa última parte aqui que me confundiu um pouco, só para você me esclarecer antes da leitura do seu voto. O PIS/COFINS foram originalmente afastados, CSL, o contribuinte, o DRJ usou aquela doutrina dos 10 anos. Depois veio para o CARF, afastou-se exatamente o quê? Que eu não entendi. A turma ordinária, né, no julgamento, ela negou o provimento ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, ela acolheu a decadência total do lançamento. Certo? Total, e aí PJ e CSL? CSLL. Aí a Fazenda Nacional recorreu apenas em relação ao 4º trimestre, tanto do IRPJ quanto da CSLL. E isso daí foi provido no recurso especial. Então, qual a matéria de discussão, então? Para a gente é apenas o recurso voluntário em relação às demais matérias relativas ao 4º trimestre, tanto do IRPJ quanto da contribuição social. A decadência, então, a gente não fala mais. Não fala mais. Interessante, porque ia ser curioso ter que aplicar uma súmula do próprio CARF contra um precedente dele já definitivo. Beleza. Não entendi, mas... por conta da CSLL, né? Não, mas o que ficou, na verdade, é porque, como é 4º trimestre, contaria a partir de 2000, né? Ela não restabeleceu o lançamento integral da CSLL, não. Só o 4º trimestre. Só o 4º trimestre. Tudo que ficou aqui agora é só recurso voluntário, 4º trimestre. Tanto que até havia uma confusão aí na indicação da pauta, a princípio tinha saído também o recurso de ofício, mas isso depois foi corrigido, né? Nós estamos julgando apenas o recurso voluntário. Já foi julgado. E apenas em relação ao 4º trimestre. Ok. Para a gente ganhar tempo, para ver se consegue vencer a pauta, tem mais um processo. Você faz a leitura, suprimindo as partes desnecessárias, como sempre, e a gente faz as observações e questionamentos antes no final. Do voto no final, se for necessário, ou já colhe os votos todos no final, tá ok? Ok. Então, lá, a admissibilidade já foi efetuada, né, anteriormente. As preliminares de nulidade do lançamento. Cerceamento de direito de defesa. Ele alega o cerceamento porque não teria recebido a cópia integral, né, dos documentos. E eu não estou acolhendo essa argumentação, dizendo que o procedimento adotado pela autoridade fiscal é padrão no processo administrativo federal, por meio do qual se dá ciência ao sujeito passivo das principais peças que constituem o crédito tributário e é facultado o acesso à íntegra do processo por todo o prazo para apresentação da impugnação. Não faz prova de que tenha tentado ter acesso a esses documentos, né, e que tal direito lhe tenha sido negado. Demais, os depósitos bancários que constituíram a base do lançamento tributário foram expressamente identificados no demonstrativo de folhas e a ele entregue no ato da ciência da autuação. Na verdade, ainda antes do lançamento, o sujeito passivo já tinha conhecimento dos referidos valores, posto que foi intimado a comprovar as respectivas origens conforme o termo de intimação. Tanto é assim que foi apresentada impugnação e recurso voluntário contra o lançamento, nos quais o sujeito passivo demonstra total compreensão dos fatos que lhe são imputados. Então, não vislumbro o cerceamento de direito de defesa e não acolho essa preliminar. Questão da boa-fé. O recorrente pleiteia a anulação do lançamento com base no fato de que estaria comprovada a sua boa-fé na medida em que esteve impedido de prestar os esclarecimentos exigidos pela autoridade fiscal devido a assalto sofrido em maio de 2002, que ainda assim envidou esforços no sentido de localizar os documentos solicitados. Invoca assim o princípio do indúbio pro réu com base no artigo 112 do CTN. Em primeiro lugar, o motivo invocado pelo recorrente não é causa de nulidade do lançamento, posto não se enquadrar nas hipóteses que trata o já referido artigo 59. Quando muito, poderia levar à improcedência do lançamento, caso comprovada a total impossibilidade do sujeito passivo, por motivos alheios à sua vontade, prestar os esclarecimentos exigidos pela autoridade fiscal. Nos casos dos autos, tais esclarecimentos dizem respeito à identificação da origem dos depósitos bancários realizados nas contas de titularidade da recorrente e do seu sócio administrador. Como bem apontado no voto vencido do Acórdão 1202, o sujeito passivo jamais
comprovou que os documentos relacionados com os fatos geradores de autuação foram subtraídos de sua propriedade. Na verdade, a sua justificativa é totalmente incoerente. Afirma haver sofrido assalto em maio de 2002, quando os boletins de ocorrência de folhas são datados de novembro de 98 e julho de 98. Os referidos boletins não se reportam a qualquer documento contábil ou caixas de documentos. O fim na manifestação de inconformidade limita-se a afirmar que tais documentos poderiam estar em uma das caixas levadas em tal ocasião. Então, também rejeito essa preliminar. Sigilo bancário, faço referência ao recurso especial. Deixa eu ajustar aqui o instante. E também rejeito. CPMF, né? Recorrente alega que os dados obtidos pela autorização fiscal acerca de sua movimentação bancária estão relacionados à CPMF, de modo que somente poderiam ser empregados para a constituição de créditos tributários relativos a tal tributo. A assertiva não é procedente, como se constata pelo teor do artigo 11 da Lei 9.311, em especial o parágrafo 3º, na redação conferida pela Lei 11.174 de 2001, aplicável a períodos anteriores, conforme explanado no tópico anterior. Porque precisava ter a questão do recurso especial, né, ele que eu acho que é recurso extraordinário, né, gente? É extraordinário, Paulinho. Foi... no recurso extraordinário, o inciso 2 da tese é justamente que a Lei 10.174 não atrai a aplicabilidade do princípio da retroatividade das leis, tendo em vista o caráter instrumental da norma nos termos do artigo 144, parágrafo 1º do CTN. Tá? Isso daí vale também para a questão da utilização dos dados da CPMF. Então, por isso que eu rejeito também essa alegação. Só corrige a lei ali depois que depois 11.174, Paulo. Que é no tópico da CPMF. 10.174. Necessidade de arbitramento e erro formal. Aqui a recorrente afirma que a autoridade, argui a recorrente que a autoridade fiscal não juntou aos documentos o demonstrativo de cálculo do IRPJ, que constituiria vício formal do lançamento. Assertiva não é procedente. As folhas, a demonstrativo de apuração, cujo montante de partida são aqueles discriminados às folhas 178 e 220. Alega ainda que o lançamento deveria haver sido realizado com base no lucro arbitrário. De fato, diante da ausência da apresentação dos livros contábeis fiscais do sujeito passivo, era possível à autoridade fiscal enquadramento no artigo 530, inciso 3 do RI, de modo a apurar os tributos com base no lucro arbitrário. Não obstante, no caso, a conduta da autoridade não implica a nulidade do lançamento. Em primeiro lugar, porque a literalidade do artigo 24 da Lei 9249 determina: verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período base. Assim, tendo a recorrente optado no referido ano calendário pela apuração do RPJ com base no lucro presumido, coerente a tributação segundo tal regime. Ademais, a conduta da autoridade fiscal foi menos gravosa ao sujeito passivo na medida em que a distinção entre a apuração realizada e aquela segundo o lucro arbitrado seria apenas o percentual majorado para a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sobre a receita omitida. Assim, não existiu prejuízo ao sujeito passivo, cabendo invocar o Procard para inuliter sangrife. Aqui não haveria diferença de período, nem seria apenas o percentual. Decadência. A questão da decadência já foi objeto de apreciação pela segunda turma. Eu trouxe aqui apenas para delimitar Pode falar, Gustavo. Gente, essa questão do lucro arbitrário é complicada. Isso não revolve só a nulidade, não. Isso revolve a improcedência do lançamento. Gustavo, vamos deixar para o debate na sequência, como pedir? Presidente, o problema é que isso é prejudicial para tudo mais. Tudo bem, mas a gente discute aqui, ele lê o voto. Senão nós vamos abrir um debate prévio. Vamos concluir o voto. Ok. Decadência já foi examinada, né? Então eu só faço trazer aqui delimitar o que foi decidido, né?
que decisão prevalecente é pelo provimento parcial do recurso voluntário para o reconhecimento da decadência em relação à contribuição social quanto aos primeiros a terceiro trimestres, já que a decadência quanto ao ERPJ em relação aos mesmos períodos já havia sido acatada na decisão de primeira instância, matéria que não foi objeto de recurso especial. Do mérito. Outra preliminar sustentada pela recorrente, relativa à suposta liquidez da exigência, deve ser analisada juntamente com o mérito do lançamento. A recorrente sustenta que os valores que transitaram na conta corrente do sócio não foram todos objeto de rendimentos que pudessem ser tributados. Defende que a autoridade fiscal deveria ter arbitrado um montante que poderia ao menos ser condizente com possível omissão de receitas. E aponta que não foram sequer excluídos os valores declarados pelo sócio em sua DIRPF e por ela em sua DIPJ. Argumenta ainda que caberia à fiscalização demonstrar e comprovar que os valores por ela apontados relativos a depósitos bancários realizados nas contas de sua titularidade e do seu responsável se tratariam de fato de receitas sujeitas ao imposto de renda ou de lucro e que deveriam ter sido considerados os custos dos produtos. Todas as afirmativas não merecem acolhida. Como relatado, o lançamento fiscal foi realizado com base no artigo 42 da Lei 9.430. Trata-se como notório de presunção legal de omissão de receitas, de modo que, cumprido o rito previsto, intimação prévia ao sujeito passivo para a comprovação da origem dos recursos, não tendo sido apresentada a documentação comprobatória, não se exige qualquer prova adicional por parte da autoridade fiscal, nem há espaço para dedução de valores já declarados ou de despesas e ou custos. Cabia ao sujeito passivo, caso as assertivas correspondessem a rendimentos já declarados, fazer prova de tal fato, o que não ocorreu em caso. Frisa que na DPJ apresentada pelo sujeito passivo sequer há declaração de receitas auferidas no ano calendário 98, à exceção do mês de dezembro, em relação ao qual há confissão de receitas no valor de R$ 13.073. Tampouco a interpretação do referido dispositivo comporta a aplicação do artigo 112.2 do CTN, em sua aplicação, já que não há dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão de seus efeitos. O caso é de presunção legal, de modo que, comprovada a hipótese descrita na lei, presume-se a omissão de receitas. Correto, portanto, o lançamento fiscal devendo ser negado provimento ao recurso voluntário quanto a tal alegação. Da multa. A corrente argumenta que a multa de ofício aplicada não encontra amparo constitucional, posto que se revestiria de caráter confiscatório, violando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Eu invoco a súmula CAF, número 2. A corrente se volta ainda quanto ao agravamento da multa de ofício, já que o não atendimento às intimações da autoridade fiscal decorreria de motivo de força maior, o já referido assalto. Cabe repetir que o sujeito passivo não fez prova de que os documentos que lhe foram demandados pela autoridade fiscal foram de fato subtraídos de sua propriedade. Por outro lado, majoração da multa de ofício encontra a época do lançamento previsão no artigo 44, parágrafo 2º da Lei 9.430, que possuía o seguinte teor. Caso sob exame, a recorrente foi intimada, por meio do termo de início de fiscalização, a apresentar diversos documentos e livros contábeis fiscais e a preencher planilhas com a discriminação de informação que possibilitassem a realização de verificações obrigatórias. Não obstante, manteve-se inerte, de modo que a autoridade fiscal lavrou o termo de embaraço à ação fiscal de folha 13. Não há registro de que, após isso, a recorrente tenha atendido à intimação, somente vindo a se pronunciar após o termo de intimação de folha 125 e 126. Suposto resta caracterizada a hipótese prevista na legislação, de modo que a multa agravada deve ser mantida. CSLL. A exceção da questão da decadência, conforme sustentado pela própria recorrente, cabe estender a decisão acima adotada à CSLL. Todo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade, por negar provimento ao recurso voluntário quanto às demais matérias no que diz respeito ao RPJ e à CSLL referente ao quarto trimestre 98. A decisão integrada àquela, prof. Eu fiquei sem saber como é que se precisava fazer essa referência. Eu fiz a referência aí da integração em relação à decisão anterior, né? Que acolheu a decadência da CSLL e negou provimento ao recurso de ofício. Ok. Essa parte eu já julguei processos que retornaram com matérias complementares. Não fiz essa referência. Não sei se a necessidade, já que ele é decorrente, né, da sequência processual. Eu acho que isso também não prejudica, também não vejo prejuízo. Eu só sugeriria que você invertesse para deixar a conclusão do voto por último. Mas você acha que vale a pena fazer sempre esse tipo de remissão? Eu acho desnecessário, como eu falei, mas também
não vejo prejuízo. Mas eu deixaria a conclusão final do voto como último parágrafo, Paulo. Tá. Bem, como eu já tinha colocado, a gente ia fazer esse debate logo após a apresentação do voto integral. O Gustavo já suscitou uma matéria, ele está em primeiro lugar aqui na lista dos falantes, o Flávio também já pediu. Então, vamos discutir essa questão, que acho que talvez seja a central, não sei se vai haver divergências diferentes no outro aspecto do voto. Pode falar agora, Gustavo. Vamos tentar ordenar aqui, pedir, eu vou tentar ficar atento. Se eu não ver, faz assim com a mão, eu vou anotar aqui. Tá? Enquanto vi Gustavo e Flávio. Só uma observação, Motozinho. Paulinho, então eu não trouxe nenhum documento. Não houve nem... Sobre a mãozinha... Só um pouquinho, Gustavo, que a André tem um questionamento. Não, só uma observação. Repara que quando que aparece uma mãozinha azul no quadro, olha no do Flávio, está aparecendo uma mãozinha azul. Quando a pessoa pede, ela fica com essa mãozinha azul. Tem que colocar a visualização em blocos para ela aparecer e não sair. Em bloco. Eu tenho reparado que dá para ver. Ah, tá ok. Obrigado, André. Desculpa aí a interrupção. Gustavo. Ô, Paulinho, então não houve apresentação de um único documento, ou seja, nenhum livro, nenhuma declaração, absolutamente nada foi apresentado, certo? Que confirmar aqui, Gustavo. Não lembro, faz muito tempo eu não lembro. Não, até pelo fato do cara ter falado que ele perdeu tudo no roubo. Gente, aí eu ponho, eu manifesto. Essa situação é importante eu ter essa certeza, ou seja, que os livros de que a hipótese do inciso 3º do artigo 530 estava clara aí, porque para mim, a gente já votou assim, aliás, eu já fui até vencido num caso assim. O arbitramento não é uma faculdade, é uma imposição. Okay? Mas aí eu reservo meu direito de colocar a minha opinião nesse caso aí na hora que eu for manifestar o voto. Não, mas você pode fundamentar até para ver se mais... Não, a questão é essa, a questão é de prova. Se realmente não havia, se o lançamento foi feito sem que fossem apresentados os livros e declarações tratadas pelo inciso 3º do artigo 530, ele é impositivo. O imposto devido trimestralmente no decorrer será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado. Não poderá ser. Ainda que ele seja mais ou menos benéfico para o contribuinte. Eu tenho uma situação do processo da Arosuco, em que eu tentei superar essa questão, inclusive, e fiquei vencido, porque de fato é impositivo. Né? Então, assim, era esse caso de presumido versus arbitrado, porque normalmente era presumido versus arbitrado. A gente já julgou como intransponível a questão do arbitrado versus lucro real. Esse caso era presumido versus arbitrado. Mas é o que eu falei, nós já julgamos vários casos aqui em que constatado que não havia uma escrituração suficiente, que havia vício, ou que o contribuinte não apresentou nenhum dos documentos de obrigação fiscal, o livro caixa, ou as declarações fiscais, o arbitramento é impositivo, não é opção. Para apuração do lucro real. Eu não estou ouvindo vocês. Para apuração do lucro real. Os documentos lá são essenciais para a apuração do lucro real, né? Bem, tá ok, Gustavo. Flávio. Então, a minha manifestação é na mesma linha aí do Gustavo, presidente. Eu também entendo que, uma vez constatado algum daqueles vícios, né, que a própria legislação traz para fins de determinação de a forma de apuração e, no caso, o arbitramento, eu entendo também que é impositivo. O fiscal não pode escolher se ele vai arbitrar ou não. Ele tem que arbitrar. A apuração pelo arbitramento ela é obrigatória e não facultativa. E, para mim, essa diferenciação entre lucro real e lucro presumido, não. Eu acho que não é por aí. Porque você fala que a base é a mesma, mas a forma de cálculo é diferente. Então, para mim, eu não me sinto confortável nesse parágrafo que o Paulo coloca, né, com toda a vênia, Paulo, mas assim, quando você fala assim, olha,
de fato, diante da ausência da apresentação dos livros, era possível a autoridade fiscal enquadrar no artigo 530, de modo a apurar o tributo com base no lucro habitado. Não obstante, no caso, a conduta da autoridade não implica nulidade. Mas se ele era possível enquadrar, não, ele tinha que enquadrar. Essa que é a minha grande consideração. Acho que o Gustavo está ali doido para falar, mas eu estou um pouco desconfortável. Se ele poderia enquadrar, não, ele tinha que enquadrar no artigo 530. Essa é a minha colocação. Gustavo, eu não sei quem pediu antes, Ricardo ou Gustavo, vou dar para o Ricardo a palavra, porque o Gustavo já falou uma vez, segunda. Ricardo primeiro. Eu também estou um pouco incomodado com isso, porque eu também sempre entendi que essa era uma obrigatoriedade da autoridade fiscal, e a gente sempre encara isso diante da apuração pelo lucro real. Quero lembrar também que o lucro presumido tem o livro caixa como obrigatório, né? No caso, pelo jeito, não tem escrituração nenhuma nesse caso aqui. E o ponto que eu queria trazer é o seguinte, que se a gente, olha só, como que esse caso tem um elemento a mais, se a gente entende que ele deveria seguir o lucro arbitrado, né, a gente teria que afastar a multa agravada, porque vai cair naquele caso da súmula em que diz que o não atendimento da intimação foi motivo para quê? Para o arbitramento, já resultou no arbitramento. Então, aqui, tudo bem, a gente vai estar com a mesma base, foi até benéfico para o contribuinte, mas ele está sendo prejudicado ainda, porque com a multa gravada que a gente não pode aplicar a súmula, porque não foi caso de arbitramento. Então, eu estou com essas dúvidas aí. Eu acho que a questão de superar o arbitramento, porque acabou sendo mais benéfico para o contribuinte, tem esse agravante aí. Gustavo. Só para complementar, a questão para a determinação do lucro real, inciso 2. Inciso 3 fala de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos de escrituração comercial e fiscal, ou o livro caixa, no caso do lucro presumido. A empresa optante pelo simples não está dispensada da escrituração dos livros comerciais e fiscais. Então, enfim, a priori para mim aqui o caso, se o enquadramento é o terceiro mesmo, o caso é de arbitramento. Paulo, presidente, desculpa, eu coloquei aqui nos comentários uma coisa até de minha relatoria, mas foi até unânime, e a parte da emenda que a gente coloca é exatamente nesse sentido. Não, quanto ao lucro real, eu tenho certeza que nós julgamos vários casos dessa maneira, mas o presumido versus arbitrado eu não me recordo de termos julgado, e principalmente em função dessa modificação da base. Só um questionamento, Paulo. O lançamento, ele é de depósitos bancários encontrados na pessoa do sócio. Do sócio e da pessoa jurídica, dos dois. Dos dois. Bem, alguém mais quer se manifestar sobre essa questão aventada pelo Gustavo? O Ricardo levantou um segundo aspecto, que se superasse a exigência do arbitramento, ainda assim, por via indireta, teria que aplicar a súmula CARF, que, no caso de arbitramento, teria que cancelar o agravamento da multa, né, quando o lançamento teria sido, se realizado por esse meio, prescindiria da apresentação desses livros e documentos. Fala, Flávio. Mas aí, presidente, eu acho que a gente tem que enfrentar primeiro essa questão do erro da fiscalização, né, quando não fez o arbitramento, porque acho que aí, para mim, cairia tudo. Eu não consigo manter uma autuação com erro na eleição da forma de cálculo do tributo. Para mim, erro na quantificação, isso aí é insuperável nesse momento. Acho que a gente primeiro tem que enfrentar isso em votação, se deveria arbitrar ou não, eu concordo, e depois enfrentar a multa. Né? Eu concordo, mas a ponderação do Ricardo coloca mais uma contradição do lançamento, vamos dizer assim. É só esse aspecto que eu estou levantando. Mas, então, podemos escolher os votos, todos ficaram, os demais não se manifestaram, estou entendendo que estão convictos das suas posições.
Gustavo? Presidente, eu divido. Eu divido até por coerência com o que foi decidido em outros casos, em que fui relator, e até nesse caso que eu fui vencido. Confesso que lá eu fiz uma força dos diabos para superar a questão do arbitramento, que eu queria analisar o mérito, mas, enfim, aqui eu acho insuperável essa questão. Tipificado em inciso 3º, o arbitramento é impositivo. Então, eu divido. Detalhe, não é nulidade, tá? Porque se houvesse nulidade, a questão da ausência de prejuízo seria determinante. Aqui é uma questão de erro de identificação da matéria tributável. Isso aí, procedência do lançamento. Ok? Ok. Ricardo? Como eu disse, né, eu acho que a gente poderia até estar considerando que acabou sendo mais benéfico para o contribuinte, o arbitramento, a base de cálculo é a mesma. Mas você tem a questão da multa, que é uma situação que torna a situação esdrúxula. Na verdade, ele acabou sendo prejudicado pela imposição de um agravamento de uma multa, mas ela seria retirada se nós não tivéssemos pela súmula, né? Se fosse feito corretamente o agravamento. Eu acho que acabou ficando mesmo esdrúxulo. Eu vou ter que acompanhar aí a divergência citada pelo Gustavo. Flávio? Presidente, eu também acompanho a divergência, por coerência até no que já votamos, no que eu já votei. Eu não consigo diferenciar, no caso, porque é lucro presumido, e nos outros casos é lucro real, como o próprio Gustavo já colocou, a gente já votou no lucro presumido, e mesmo se não tivesse votado, para mim não diferencia. Aqui é uma imposição de uma forma de cálculo, né, de uma forma de apuração, que é pelo lucro arbitrado, independentemente de qual seria o outro regime, e no caso aqui foi escolhido o presumido, que o contribuinte já tinha essa opção, mas para mim isso é indiferente, ou seja, lucro presumido ou real, há que se arbitrar quando identificado uma das causas da legislação. Então eu acompanho a divergência. André? Eu acompanho a divergência. Kelcio? Presidente, eu estava muito tendente a seguir integralmente o voto do relator, mas com esses argumentos trazidos pelos conselheiros Gustavo e Ricardo, especialmente o do Ricardo, porque nesse caso haveria um agravamento de multa, o que talvez até pudesse configurar aí algum tipo de reformácio impégios, qualquer coisa assim, me parece ser mais prudente, mais adequado acompanhar a divergência, razão pela qual eu voto com a divergência. Mauritânia? Divergência, presidente. Eu estava tendente também a acompanhar, só fiquei pensando, não sei se teria um efeito prático, mas a ausência de apresentação dos documentos, tendo em conta que foram apurados os valores em contas bancárias que não estariam nem registradas pelo contribuinte, ou até em nome do sócio, se em cotejo com esses eventuais livros, poderia ter algum tipo de esclarecimento que favorecesse ao sujeito passivo. Me parece que realmente fica prejudicada uma elucidação mais eficaz do resultado tributável, né? Porque, tudo bem, o contribuinte se manteve inerte, se pode dizer assim, mas para isso ele tem a penalidade do agravamento da multa, eventualmente, ou do próprio arbitramento, que ele agrava o resultado, né? Eu também acho que vou assim, com o direito de me reservar num caso futuro, dependendo da circunstância, até votar de maneira diversa, mas nesse caso eu acho que deve prevalecer aí a letra literal da lei e a determinação o erro na determinação da base de cálculo resta caracterizado. Então eu vou ficar com a divergência. Eu confesso assim que nesse momento aqui até eu divergiria de mim, tá? É que eu assim... Você pode mudar o voto, Paulo. Não, realmente
por convicção da discussão do colegiado. Você sabe. O processo foi analisado há muito tempo e, na época, eu lembro assim, eu não consigo me lembrar os detalhes agora, mas o decisivo tinha sido a questão do artigo 24, né, que você aproveitava o próprio regime ao qual o contribuinte estaria sujeito. Mas, de fato, considerando que, por força da lei, ele deveria estar sujeito ao lucro arbitrado, então essa omissão teria que ser levada ao lucro arbitrado. Concordo nisso. Você tem a liberdade ainda, nós não concluímos a votação para modificar seu entendimento. Eu sei que não é... Vai ser uma transformação bem grande aí. Pode ser? Tá, tudo bem. Então, é o fundamento, né? Você vai eliminar as partes que não... É coerente, realmente, com o que a gente tem sempre decidido, né? Inclusive, eu tenho decidido nesse sentido. Sim, a gente já decidiu vários processos, embora eu tenha feito essa ressalva do lucro em relação ao lucro real, né? Uhum. Mas o dispositivo, realmente, como chamou a atenção Gustavo, o dispositivo do inciso 3, né, ele é específico do lucro presumido. Por isso que foi ele que eu trouxe. Né? Então você altera seu voto para dar provimento. E isso acaba derrubando todo o resto, né? Sim. Bem, então nós temos unanimidade. Desculpem aí que gastamos esse tempo todo e podia ter sido bem mais simples. Mas eu acho que faz parte da dialética do colegiado e aí é a virtude desse colegiado. Né? Eu pensei que ia conseguir colocar em votação o último processo da pauta, mas dado ao horário, acho que a gente interrompe, né? Para voltar, acho que daí podemos fazer 1h30 de intervalo, voltar às 14 horas, o que vocês acham? Pode ser. Matosinho, tem um meu também na pauta dessa manhã, tá? São 2. Não está tirado de pauta esse seu? Não, isso não. Não, tá tirado, tá retirado de pauta. Olha! Tô feliz. É por isso que eu estou considerando só mais um. Perfeito, não? Bom, obrigada pelo esclarecimento. Então, a gente encerra com... O erro na identificação da base de cálculo, o Gustavo acha que não, isso não seria nulidade, então. Isso para mim não é nulidade, isso para mim é improcedência. Eu também concordo com o Gustavo. Acho que a gente já votou, sim, Paulo. Acho que a gente já não, é só para pensar. Nesse caso, não tem uma violação à ampla defesa, né? Se aqui que seria divergência, que seria nulidade, então, assim, precisaria ir pelas conclusões, né? Não, o que você pode pensar, se você quiser, na parte que ele fala de nulidade, essa é uma questão de mérito. E assim analisarei. E aí... A gente já fez isso várias vezes, porque o pessoal, tudo é nulidade, né? Tudo passa nulidade. Aí direto fala, não, peraí, você tá falando isso aqui, mas isso aqui eu vou analisar no mérito. E aí... Isso. Ok. Então, ok, vai ficar no mérito, né? Como eu estou registrando na unidade de votos rejeitar as preliminares de nulidade anteriores, né? Tinha outras nulidades aí, né, apontadas. E no mérito em dar provimento ao recurso. É isso? Ok. Então, o item 157, concluída a votação, nós retornaremos às 14 horas para a continuidade da pauta das 9 horas, apenas com o último processo, o item 159. Então, peço a Tainá nosso apoio para interromper a gravação.